Zeca do PT zomba de Nicolas Ferreira e sua reposta. Acaba com o deputado esquerdista ao silêncio. Era palpável no grande auditório lotado da Câmara dos Deputados. As luzes fortes dos holofotes iluminavam o centro do palco, onde dois homens se encaravam com a intensidade de gladiadores prestes a iniciar um combate mortal. De um lado, Nicolas Ferreira, jovem deputado conservador, conhecido por sua oratória afiada e posições firmes. Do outro, José Carlos Oliveira, mais conhecido como Zeca do PT, veterano parlamentar da esquerda, famoso por seu sarcasmo mordaz e táticas de debate agressivas. O que deveria ser uma simples audiência pública sobre políticas educacionais havia se transformado no evento político mais comentado do ano. As redes sociais ferviam com hashtags dos dois lados, e emissoras de TV interromperam suas programações para transmitir ao vivo. O motivo? Horas antes, Zeca havia publicado um vídeo ridicularizando uma proposta de Nicolas sobre valores tradicionais nas escolas, chamando-o de menino ingênuo brincando de política e desafiando-o para um debate cara a cara. Agora, em frente às câmeras, com milhões assistindo online, ambos sabiam que suas carreiras políticas poderiam ser definidas nos próximos 90 minutos. Ninguém imaginava, entretanto, o que estava prestes a acontecer. O debate começa. Primeiras provocações à moderadora, uma jornalista respeitada nacionalmente, mal conseguiu terminar as regras do debate quando Zeca do PT já disparou seu primeiro ataque. Antes de começarmos formalmente, quero agradecer ao jovem Nicolas por ter aceitado esse debate. Deve ser difícil para alguém que está acostumado a fazer discursos para sua bolha nas redes sociais ter que enfrentar argumentos reais, ao vivo, sem edição. Seu sorriso era calculadamente provocativo, olhando não para Nicolas, mas para as câmeras. A plateia, composta por apoiadores dos dois lados, reagiu instantaneamente. Os partidários de Zeca aplaudiram entusiasticamente, enquanto os apoiadores de Nicolas vaiaram. A tensão aumentou quando Nicolas, surpreendentemente, permaneceu calmo, apenas observando seu oponente com uma expressão quase compassiva. Agradeço ao deputado Zeca pela preocupação com minha capacidade de debate, respondeu Nicolas com voz firme. É interessante como alguns políticos com décadas de carreira ainda confundem ataques pessoais com argumentos. Talvez seja por isso que o Brasil esteja precisando tanto de renovação política. A resposta equilibrada de Nicolas causou burburinho. Não era o que o público esperava do jovem deputado conhecido por respostas contundentes. Zeca pareceu momentaneamente confuso com a abordagem. Escalada de tensão. O debate esquenta. O primeiro tema do debate era educação básica. Zeca do PT iniciou defendendo o maior investimento estatal, criticando o que chamou de obsessão da direita em privatizar o ensino. O que o colega Nicolas e seus aliados querem é transformar a educação em mercadoria, acessível apenas para quem pode pagar. É o projeto da desigualdade institucionalizada, declarou Zeca, batendo na mesa para enfatizar cada ponto. Enquanto vocês falam de valores tradicionais, nós falamos de acesso universal. Enquanto vocês querem bíblias nas escolas, nós queremos computadores e laboratórios. A fala foi estrategicamente construída para forçar Nicolas a uma posição defensiva sobre religião, tema que frequentemente gerava controvérsias. As câmeras focaram no rosto do jovem deputado, esperando captar qualquer sinal de irritação. Nicolas ajustou o microfone, tomou um gole d'água e começou com uma abordagem inesperada. É fascinante como o deputado Zeca criou este falso dilema entre valores morais e qualidade de ensino, como se fossem mutuamente exclusivos. Mas vamos aos fatos que o senhor convenientemente ignora. Os países com melhores índices educacionais do mundo combinam excelência técnica com forte base moral e cívica. Nicolas então sacou seu tablet e exibiu gráficos comparativos entre países. Finlândia, Singapura, Coreia do Sul, exemplos mundiais em educação. Todos têm em comum o respeito à família como base da sociedade e valores como disciplina, responsabilidade e mérito.
Não é coincidência. A plateia observava atentamente enquanto Nicolas apresentava dados sobre resultados do PISA e outros indicadores internacionais. Zeca, visivelmente incomodado por ter o debate levado para o terreno dos dados, tentou interromper várias vezes. O colega está usando dados seletivos para... Por gentileza, deputado Zeca, interveio a moderadora. O tempo do deputado Nicolas ainda não terminou. O momento da zombaria que mudaria. Tudo a discussão avançou por temas como segurança pública e economia, com trocas cada vez mais acaloradas. A audiência estava completamente envolvida, com momentos de aplausos e vaias intercalados. As redes sociais explodiram com comentários e memes em tempo real. Foi quando chegaram ao tema da corrupção que ocorreu o ponto de virada do debate. Nicolas mencionava a importância da transparência em todos os níveis de governo quando Zeca do PT, visivelmente frustrado por estar perdendo terreno no debate, recorreu a uma tática arriscada. Transparência? Zeca riu de forma exagerada, olhando para sua bancada em busca de apoio. É muito engraçado ouvir sobre ética e transparência de alguém que se elegeu surfando em fake news e teorias conspiratórias. O deputado da esquerda então levantou-se e, num gesto teatral, imitou a forma de falar de Nicolas, usando um tom infantilizado. Olhem para mim, sou o novo messias da política brasileira. Vou salvar o Brasil com meus vídeos de TikTok e minhas frases de efeito. Por favor, você nem deveria estar neste palco debatendo assuntos sérios. O silêncio tomou conta do auditório. A zombaria havia cruzado uma linha raramente ultrapassada em debates institucionais. As câmeras capturaram a expressão de Nicolas, uma mistura de surpresa e decepção, não raiva. A moderadora tentou intervir, mas Zeca continuou. Talvez devêssemos dar a ele um pirulito e mandá-lo de volta para o jardim de infância da política, onde pode continuar brincando de ser importante. A resposta que ninguém esperava às redes sociais entraram em frenesi com a provocação de Zeca. Hashtags como Bita, respeita Nicolas e Tigra Zeca passou do limite rapidamente ganharam tração. Muitos esperavam uma resposta igualmente agressiva de Nicolas, talvez até um abandono do debate. Ao invés disso, o jovem deputado respirou fundo, ajustou sua gravata e olhou diretamente para a câmera principal, ignorando Zeca por um momento. Quando falou, sua voz estava calma, quase gentil. Aos milhões de brasileiros que estão nos assistindo agora, especialmente aos jovens, o que vocês acabaram de presenciar é exatamente o tipo de política que tem afastado tantas pessoas boas do debate público. Virando-se para Zeca, continuou. Deputado Zeca, o senhor tem 30 anos de vida pública, 3 décadas para apresentar propostas, implementar soluções, melhorar a vida dos brasileiros. E, no entanto, quando confrontado com ideias diferentes das suas, recorre a zombarias e ataques pessoais. Nicolas então pegou uma pasta e começou a extrair documentos. Enquanto o senhor preparava piadas e imitações para este debate, eu fiz minha lição de casa. Aqui estão os relatórios oficiais dos programas sociais que o senhor tanto defende. As câmeras focaram nos documentos enquanto Nicolas apresentava, com precisão impressionante, dados sobre irregularidades, ineficiências e falhas em diversos programas defendidos por Zeca ao longo de sua carreira. Estes não são fake news ou teorias conspiratórias. São documentos oficiais, alguns assinados pelo próprio partido do senhor, mostrando como bilhões de reais desapareceram em programas mal executados, enquanto famílias que realmente precisavam ficaram desamparadas. A virada do jogo rosto de Zeca do PT tornou-se gradualmente mais pálido à medida que Nicolas continuava sua exposição metódica. Não eram acusações vazias ou retórica inflamada. Eram fatos específicos com datas, valores e nomes. Deputado Zeca, o senhor me acusa de ser jovem demais para estar aqui. Talvez tenha razão em um aspecto. Sou jovem demais para carregar o peso de defender 3 décadas de políticas falidas. Neste momento, Nicolas olhou diretamente para seu oponente. O senhor zomba da minha presença nas redes sociais. Mas sabe qual é a diferença fundamental entre nós? Quando falo com os brasileiros através do TikTok, do Instagram ou do YouTube,
Estou democratizando o acesso à informação política. Estou falando diretamente com o jovem da periferia, com a mãe de família, com o trabalhador, sem intermediários, sem filtros partidários. A plateia, antes dividida, começou a se unificar em uma atenção respeitosa. Mesmo alguns apoiadores conhecidos de Zeca pareciam impressionados com a maturidade e preparo demonstrados por Nicolas. O senhor me chamou de menino brincando de política. Permita-me, então, uma observação infantilmente sincera. Política não é um jogo de quem grita mais alto ou zomba melhor do adversário. Política é sobre servir as pessoas que depositaram sua confiança em nós. O golpe final lá, medida que o tempo do debate se esgotava, Zeca tentou recuperar terreno, voltando a temas econômicos e tentando associar Nicolas a políticas impopulares. No entanto, cada ataque era neutralizado com dados precisos e contra-argumentos bem fundamentados. No último bloco, dedicado às considerações finais, Zeca optou por um discurso emocional sobre sua trajetória política e compromissos sociais. Quando chegou a vez de Nicolas, todos esperavam um grande finale demolidor, talvez revidando as zombarias iniciais. Em vez disso, o jovem deputado começou de forma surpreendente. Deputado Zeca, apesar de nossas profundas diferenças, acredito sinceramente que o senhor entrou na política acreditando que poderia melhorar o Brasil. Nesse aspecto fundamental temos algo em comum. O auditório, que esperava mais um momento de confronto, silenciou completamente. A diferença é que eu represento uma geração que não pode mais esperar por promessas que nunca se cumprem. Uma geração que cresceu vendo escândalos de corrupção, polarização extrema e deterioração dos serviços públicos, apesar dos impostos recordes que pagamos. Nicolas então se afastou do púlpito e caminhou em direção ao centro do palco. Brasil não precisa mais de políticos que tratam o debate público como um ringue de luta livre, com encenações e provocações vazias. Precisamos de seriedade, transparência e resultados concretos. Dirigindo-se diretamente à câmera, com uma convicção que silenciou até mesmo seus críticos mais ferrenhos, Nicolas concluiu: aos brasileiros que nos assistem, não deixem que a política velha, representada pela zombaria e pelo desprezo ao debate de ideias, mate sua esperança. É possível fazer política com respeito, com preparo e com amor genuíno pelo Brasil. E é isso que continuarei fazendo, independentemente das provocações, das risadas e das tentativas de deslegitimação. Virando-se para Zeca, estendeu a mão. Deputado, quando quiser discutir propostas reais para os problemas reais do nosso país, estarei sempre disponível, sem zombarias, sem ataques pessoais, apenas dois representantes do povo buscando o melhor para o Brasil. O impacto inesperado gesto final de Nicolas, estendendo a mão para Zeca, após ter sido publicamente ridicularizado, criou uma imagem poderosa que dominou todas as manchetes no dia seguinte. Zeca, pego completamente de surpresa, hesitou por alguns segundos antes de aceitar o aperto de mão, visivelmente constrangido. As redes sociais, que já estavam em polvorosa durante todo o debate, explodiram. Em questão de horas, trechos da resposta de Nicolas à zombaria inicial viralizaram, sendo compartilhados não apenas por seus apoiadores habituais, mas também por pessoas de todo o espectro político que reconheceram a maturidade demonstrada. Analistas, políticos de diferentes vertentes concordaram em um ponto. O debate representou um momento de virada na carreira política de Nicolas Ferreira. O que deveria ser uma emboscada, uma tentativa de desmoralizá-lo publicamente, transformou-se em uma demonstração de preparo, equilíbrio e visão política que surpreendeu até mesmo seus críticos mais ferrenhos. 3 dias após o debate, uma pesquisa de opinião revelou um dado surpreendente. 72% dos espectadores, incluindo muitos que se identificavam como de esquerda, consideraram que Nicolas venceu o debate. Mais significativo ainda, 68% disseram ter mais respeito por ele depois do confronto, mesmo que não concordassem com todas as suas posições. Em sua primeira entrevista após o debate, Zeca do PT admitiu que subestimou seu adversário. Cometi
O erro de confundir juventude com inexperiência. O deputado Nicolas mostrou que está muito bem preparado e que devemos tratá-lo com o respeito que merece qualquer representante do povo brasileiro. Conclusão. Uma lição duradoura que começou como uma tentativa de humilhação pública, transformou-se em um divisor de águas na carreira política de Nicolas Ferreira. Sua resposta à zombaria, combinando firmeza, dados precisos e um final conciliatório, estabeleceu um novo padrão para debates políticos no país. Mais importante ainda, o episódio serviu como uma poderosa lição sobre a política da nova geração. Não se trata apenas de vencer debates ou humilhar adversários, mas de elevar o nível do discurso público e realmente buscar soluções para os problemas reais do Brasil. Nas semanas seguintes, o vídeo completo do debate ultrapassou 50 milhões de visualizações, tornando-se o debate político mais assistido na história das redes sociais brasileiras. Em comentários, curtidas e compartilhamentos, uma mensagem predominava: o Brasil está pronto para uma nova forma de fazer política. Nicolas Ferreira, que entrou naquele auditório sendo chamado de menino brincando de política, saiu consagrado como uma das vozes mais promissoras da nova geração política brasileira. Sua resposta, àquele que tentou diminuí-lo, não apenas acabou com um adversário, elevou o padrão para todos. E Zeca do PT aprendeu da maneira mais dura que, na era da política transparente e conectada, zombar em vez de debater pode ser o erro mais caro na carreira de um político. A história do debate, que começou com uma zombaria e terminou com uma lição de estadismo, entrou para os livros da política brasileira contemporânea como um exemplo de como a juventude, quando aliada ao preparo e à dignidade, pode transformar provocações em oportunidades para demonstrar grandeza. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.